Vamos então fazer mais um exemplo 35, onde ele pede para mostrar que as derivadas parciais são iguais, porém eu não posso usar o teorema 6. Esse exemplo aqui é exatamente o que a gente já fez, o último exemplo, o exemplo 5 de campos vetoriais conservativos lá. Exatamente igual. Só que aqui ele pede para mostrar que eu não posso usar de outra maneira, né? Mas é exatamente o mesmo. Então, temos primeiro então que f é dado por menos y sobre exatamente a mesma função, né? x² mais y², e aqui é x sobre x² mais y². Ou seja, temos P e Q, né? As coordenadas. P igual a menos y sobre x² mais y² e Q igual a x sobre x² mais y². Bom, de cara a gente já sabe que essa função tem problema na origem, né? Então é por isso que eu não vou poder usar o teorema 6. Se eu derivar o P em relação a x, eu vou obter... Opa, em relação a y, desculpem. O P eu sempre derivo em relação a y. Eu vou obter a derivada de cima vezes o de baixo menos o de cima vezes a derivada do de baixo sobre o de baixo ao quadrado. Simplificando isso aí, vai ficar x² menos y² com menos aqui fora, y² menos x² sobre x² mais y² ao quadrado. Derivando agora o Q em relação a x, a derivada do Q em relação a x vai ser derivada de cima vezes o de baixo menos o de cima vezes a derivada de baixo em x, né? Então eu estou derivando em x. x² mais y² ao quadrado. Isso aqui vai me dar x² y² menos x². Observem também que as derivadas parciais não são contínuas na origem. Então, o correto aqui é dizer que a derivada de P em relação a y é igual à derivada de Q em relação a x para todo xy diferente da origem, né? Senão não faz nem sentido eu trabalhar com a derivada parcial. A função f, o campo vetorial f também já não era contínuo na origem, já nem faria sentido derivar com pontos na origem. Aí agora ele diz no item B o seguinte, ó. Vamos desenhar os eixos então. E aí ele diz que é para levar a partícula do ponto 1, 0 até o ponto menos 1, 0. É isso que ele diz lá no enunciado. Do ponto 1, 0 até o ponto menos 1, 0, através de dois arcos de circunferência. Um caminho eu levo desse ponto a esse, por um arco de circunferência. Então, é desse ponto aqui para esse. Vamos dizer, de A para B. E outro caminho por esse arco de circunferência aqui. Vamos supor que seja um arco de circunferência. Ficou horrível, né? Mas tudo bem. Então, tem o caminho C1 e o caminho C2. Eles giram em sentidos contrários porque é para levar a partícula de A para B. De A para B, então, vou por aqui e vou por aqui.
de B para A em geral muda o sinal, né? Bom, o que a gente quer mostrar? Que esse campo não é independente do caminho. Porque se ele fosse independente do caminho, levar uma partícula de A até B, não importaria o caminho que eu pegasse, o trabalho seria o mesmo. Por que o trabalho não vai dar o mesmo? Porque esse campo não é conservativo, ele tem problema na origem aqui. Ó. E aí, quando eu faço isso, isso aqui viraria um caminho fechado, né? E aí esse caminho fechado contém a origem. Então observem, caminho C1. Outro modo de fazer isso, o caminho C1 então é a circunferência, o arco, né, x² mais y² igual a 1, com a parte do y ali positivo. Isso aqui é x igual a cosseno t, y igual a seno t, com o t variando de 0 até π. Né? De 0 até π. Com isso, então, a integral de linha ao longo de C1 de menos y sobre x² mais y² dx mais x sobre x² mais y² dy vai ser igual à integral de 0 até π de menos y, então menos seno t, vezes dx, a derivada de x aqui vai dar o cosseno, a derivada vai dar menos seno, e x² mais y² é igual a 1. Mais x, que é cosseno, vezes a derivada do seno, que também é cosseno t, dividido por 1 também, porque x² mais y² é 1. E o dy já está aqui, né? E no fim o dt. Bom, isso aí vai dar seno ao quadrado, integral de 0 até π de seno ao quadrado t mais cosseno ao quadrado t dt. Isso vai dar 1, né? Vai dar integral de 0 até π de dt. Isso é t de 0 a π. Bom, isso vai dar π. Então, a integral de linha ao longo do caminho C1 deu π. Se o campo fosse conservativo, para levar a partícula também de A até B, ao longo de C2, também teria que dar π, né? Mas observem que o caminho C2 também é x² mais y² igual a 1, ou seja, o x também é cosseno t, o y também é seno t, só que observem agora, né? Eu vou de 2π até π. Ao resolver até π. Ao resolver a integral de linha, a gente vai ver que a integral de C2 de menos y sobre x² mais y² dx mais x sobre x² mais y² dy. Essa parte aqui dentro da integral vai dar a mesma, porque as coordenadas são iguais, só que vai dar uma integral de 2π até π de dt, vai dar a mesma resposta, até aqui vai dar igual, só os limites de integração que são diferentes. Ora, isso é π menos 2π, que é igual a menos π. O que a gente conclui? Ora, se o campo fosse conservativo, não importa o caminho que eu pegasse ligando A e B. Poderia até pegar um segmento de reta, tá? Os resultados dão diferentes. Bom, e aí o que a gente poderia... Então eu não posso usar o teorema 6, né? Outra forma de fazer, que é o que eu fiz no exemplo 5, seria... Pega um caminho fechado, caminho C3, x² mais y² igual a 1, uma circunferência completa, ou seja, x igual a cosseno t, y igual a seno t, com t de 0 a 2π, uma volta completa na circunferência. E se a gente fizer a integral ao longo de C3, de menos y sobre x² mais y² dx mais x sobre x² mais y² dy, que é o que eu fiz no exemplo 5, vai dar integral, se eu fizer simplificar, vai chegar nisso aqui vai dar 2π. Bom, mas espera aí,
caminho é fechado, as derivadas parciais deram iguais, o trabalho era para ser nulo, né? Integral de linha era para dar zero. Então, é o mesmo que eu fiz nos outros dois itens aqui anterior. Por que, que não deu zero? Ou por que, que a integral de linha aqui não deu o mesmo resultado? De fato, porque o campo tem problema na origem e quando eu faço aqui, isso aqui vira um caminho fechado e esse caminho fechado contém a origem. Eu não posso concluir que o campo é conservativo. É isso que ele quer, então, nesse exemplo, nesse exercício.